Olá, feliz dia! Não tem tamanho a alegria de podermos estar de novo com vocês. Hoje vamos aprender dicas que nos capacitarão a concretizar os nossos sonhos. Está no ar o programa Aceite ou Noie, para levar até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. O mundo está cheio de pessoas de pavio curto. Por qualquer coisinha desistem de seus planos, brigam com alguém ou perdem a cabeça. Não se impaciente em realizar o seu objetivo. É a dica da palestra de hoje com o preletor Junki Miyaura. Tem um monte de gente que vive sempre no quase. Quase fecham grandes negócios, quase são admitidos em bons empregos, quase passam no vestibular. No quadro de perguntas e respostas de hoje, o preletor Carlos Alberto da Silva atende a uma pessoa que sofre desse sério problema de sempre chegar perto do que deseja, mas na hora H, tudo desanda. Com o livro Mente Câncer, você aprende qual é a causa mental dessa doença e como se livrar dela, bem como vários relatos surpreendentes de curas após as pessoas atingirem um estado mental que domina os sintomas dessa doença. Na Aceite ou Noie, as experiências têm demonstrado que ao mudar o estado mental, o câncer desaparece. Se você deseja adquirir este livro, basta você ligar 0800 770 2600, acessar o site www.sni.org.br/livraria virtual ou numa sede da Aceite ou Noie mais próxima de você. Um problema comum a muitas pessoas foi nos relatado por um telespectador que pediu ajuda ao nosso quadro de perguntas e respostas. Diz ele, vem aqui comigo. Sempre na minha vida pessoal e profissional, os meus objetivos de vida falham quando estão quase se concretizando. É uma situação muito desagradável, pois quando estou perto de fechar algum negócio ou até mesmo em situações corriqueiras, as coisas não dão certo com quase 90% de certeza. Por que isso acontece na minha vida e o que eu posso fazer para essa situação não aconteça? A pergunta chegou de Porto Alegre aqui para a gente. E quem vai nos responder é o nosso amigo preletor Carlos Alberto da Silva. O que esse nosso amigo Carlos pode fazer para que saia dessa situação? Bem, para essa pergunta, não é difícil a gente compreender qual a melhor solução e o que fazer para que a gente solucione isso definitivamente. Qualquer que seja a decisão que você vai tomar na tua vida, a gente pode considerar que temos 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado. O que vai depender, então, ou vai ser a sorte, ou algo, um fator diferente que vai nos fazer tomar ou a decisão pelos 50% que seja o que vai dar certo. Então, a sorte, você sabe, é como você lançar uma moeda para cima e dizer cara ou coroa. Então, é a mesma coisa. Mas, na Aceite ou Noie, nós temos uma forma diferente de trabalhar, de agir em qualquer aspecto, que é essa frase muito conhecida e repetida pelos adeptos. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus quem as faz através de mim. Olha só como que muda completamente. Nesse caso que você disse, que chega a ser 90% já está certo, e faltando 10%, nesses 10% a coisa acaba não se concretizando. Então, justamente porque provavelmente você está utilizando a sua própria força, a sua própria energia. Por mais inteligente, por mais capaz que seja uma pessoa, ela está fadada a fracassar. Mas quando você alia a tua inteligência, a tua capacidade, a inteligência de Deus, a capacidade de Deus, que são infinitas, naturalmente você aumenta para 100% a chance de dar certo. Agora, você tem uma outra maneira de olhar, encarar como veio vindo a sua vida até o presente momento. 90% de chance é fechado. Você precisa acreditar que é filha de Deus, que é filho de Deus. O ser humano é filho de Deus, tem capacidade infinita. Mas quando a gente tenta resolver sozinho isso, então fica tudo muito difícil. Agora, se nós acreditarmos e sempre estarmos atentos para ouvir a voz inaudível de Deus. E como que a gente escuta, então, a voz inaudível de Deus? Aqui dentro do coração.
Então, ou seja, você sente dentro de seu interior uma voz interior que vai dizendo, siga por esse caminho. E você segue, sem dúvida alguma, que as coisas se acertam de forma extraordinária. Recomendo a você a leitura do livro dos jovens. Logo na introdução do livro dos jovens, o mestre Masaharu Taniguchi nos fala a respeito do ideal interno que se aloja em nós. E lá é muito claro que se nós aprendermos a ouvir e a seguir a orientação desse ideal interno, jamais depararemos com fracassos em nossa vida. Faça isso e eu tenho certeza que a partir de agora você começará a colecionar somente vitórias, porque este é o destino do Filho de Deus. Muito obrigado, seja muito feliz. Muito obrigado. É nessa era em que a velocidade digital desafia uma virtude importante chamada paciência, as pessoas tendem a esquecer que realizar sonhos ou atingir metas requer um progresso que leva tempo e uma escalada passo a passo. Por isso, não se impaciente, em realizar o seu objetivo, não. Fique agora com a palestra do preletor Jundi Miyaura. A todos que assistem o programa Seichonen na TV, nosso muito obrigado. Graças ao incentivo, à colaboração de todos, este programa está sendo transmitido para todo o Brasil. E agradecemos a todos pela colaboração. Muito obrigado. Chega até nós alguns relatos interessantes. Existe uma pessoa lá no norte, quase no meio da selva, que capta o programa através da parabólica. E ela coloca a televisão embaixo de uma grande árvore e puxa a antena parabólica e convida os vizinhos para assistir. E dessa maneira eu fico imaginando em que locais o programa está sendo assistido. E é uma satisfação para nós saber que existem pessoas que estão colaborando na transmissão, como mantenedor, ou mesmo na vizinhança, pessoas que estão divulgando o programa da Seichonen. O nosso muito obrigado. Você que é mantenedor, gostaríamos de fazer um agradecimento especial pela contribuição, e graças à contribuição de todos é que nós estamos hoje estreando um estúdio novo, com novos equipamentos, novo cenário. Então tudo isso é fruto da contribuição de cada um mantenedor. E você que não é mantenedor, você tem a oportunidade de fazer a sua contribuição também, ligando para 0 operadora 11 50 14 2209. Não deixe de fazer a sua contribuição também e colaborar com a divulgação do programa Seichonen. Nós agradecemos do fundo do coração. Muito obrigado. Hoje nós vamos estudar o livro Convite à Felicidade, Convite à Prosperidade, Convite à Prosperidade, volume 1. Esse é um livro escrito com frases pequenas, trechos pequenos. Cada trecho do livro não dá uma página, meia página, às vezes 2/3, né? E é fácil de ler. Então, cada dia você pode ler um pensamento e dedicar esse dia a esse pensamento, a essa mensagem que é feito no livro. E hoje nós vamos estudar um pouquinho o que está escrito na página 28. Não ser impaciente em realizar o objetivo. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o pequeno ser espiritual que tem dentro de nós. O que será esse pequeno ser espiritual, né? Nós vamos falar um pouquinho da mente consciente, da mente subconsciente e como controlar a impaciência. E como o nosso desejo é atendido. Aqui na página 28, o professor Masaharu Taniguchi escreve o seguinte: Henry Ford disse: se desenharmos na mente aquilo que desejamos intensamente, um pequeno ente espiritual que está dentro de nós irá em busca dessa coisa desejada e voltará com ela. Interessante, né? Henry Ford nasceu no século retrasado, mais precisamente
em 1863. E ele foi considerado o rei do automóvel. E ele recebia inspirações, e devido a essa grande capacidade da inteligência dele, né, ele na juventude queria fazer a sua própria indústria automotiva, de automóveis, de montar automóvel. Mas as pessoas não aceitavam as ideias dele. Então, mais tarde, em 1902, ele montou a sua própria indústria. E aplicando as suas ideias, então, ele foi o pioneiro em fazer a linha de montagem. Então, hoje, todos os automóveis, ele passa por uma linha de montagem, e essa ideia surgiu justamente com Henry Ford, quando ele começou a sua indústria. E aí, então, ele foi chamado de rei do automóvel. E ele diz aqui que se desenharmos na mente aquilo que desejamos intensamente, um pequeno ente espiritual que está dentro de nós irá em busca das coisas desejadas e voltará com ela. Quer dizer, se nós soltarmos o pensamento, esse pensamento vai e volta com aquilo que nós pensamos, né? Ainda na página 28, o professor Masaru Taniguchi escreve o seguinte: não devemos ter muita pressa em ver o resultado. Se ficarmos muito impacientes em ver o resultado, enquanto a coisa desejada está se aproximando, essa impaciência ainda não vem. Quer dizer, você fica pensando, ainda não vem. Você pensa uma coisa e fica pensando, ainda não vem. Essa impaciência, ainda não vem, fará estacionar no meio do caminho a coisa que vem se aproximando e impedirá a sua concretização. Interessante, né? Então, nós atraímos as coisas com o nosso pensamento. Mas se ficarmos impacientes e preocupados, ainda não vem, isso atrapalha a concretização do seu pensamento. É como você colocar uma semente na terra, enterrar a semente e todo dia vai lá dar cavuca a terra e ver se está germinando alguma coisa, né? Então a semente, logicamente, ela não vai germinar e vai morrer. Então a impaciência atrapalha a concretização do seu desejo. Então atraímos o que desejamos com a nossa força do pensamento. Então vamos falar um pouquinho do nosso pensamento, né? O professor Masaru Taniguchi diz que nós temos mente consciente e mente subconsciente. E a mente consciente é 5% da nossa mente total. E 95% é mente subconsciente. Agora, a mente tem uma propriedade interessante. A mente consciente pensa e o subconsciente assimila o que nós estamos pensando. E é interessante que a mente subconsciente não tem autonomia, ou digamos, não tem a propriedade de decidir se uma coisa é boa ou uma coisa é errada. Então, se você pensou, eu sou inteligente, o subconsciente, ele assimila e fala, eu sou inteligente. Ele não discute com você. Mas se você pensar, eu sou burro, da mesma maneira, a mente subconsciente vai aceitar essa informação. Ele não vai contestar você. Não, você não é burro, você é inteligente, né? Então, no momento que você pensou, eu sou burro, a mente subconsciente assimila essa informação e como ele é 95% da nossa mente, vai começar a trabalhar naquilo que você pensou. É assim que se concretizam os nossos desejos. Então é importante você pensar somente em coisas boas. Eu sou inteligente, eu sou saudável, eu sou próspero, eu tenho harmonia, tenho alegria. E assim o subconsciente vai assumindo essas informações e vai trabalhando para que o seu destino se torne da forma que você pensou. Então o professor Masaru Taniguchi diz com bastante propriedade, você é aquilo que você pensa. Então se sua vida está ruim, não é o mundo que está contra você, mas é o seu pensamento que está fazendo a sua vida dessa maneira. Então urgentemente nós temos que corrigir o nosso pensamento para o lado bom, o lado correto.
certo? Senão o nosso subconsciente assimila as coisas ruins e vai trabalhando para concretizar as coisas ruins em nossa vida também. Então o subconsciente aceita as informações. É como uma semente. A mente consciente é o plantador, né? Vai pensando um monte de coisa. E o subconsciente faz o papel da terra. Então a mente consciente planta uma semente, vamos supor, de milho. A mente subconsciente, que é a terra, não vai contestar. Ah, eu não quero milho, eu quero soja. Não tem essa propriedade. Então, o que cair lá na terra, ele vai germinar, vai fazer com que germine, dando os nutrientes, água, sais minerais. Então, a terra faz o papel do subconsciente. E toda semente que cair na terra, ela vai fazer o possível para germinar. Então, caiu uma semente ali, você pensou em milho. A terra não vai contestar que quer isso ou quer aquilo. Ela vai dar todo o carinho para essa semente de milho, umidade, sais minerais, e vai fazer com que essa semente de milho se frutifique e dê os frutos, certo? Então, mente consciente é o que planta. Mente subconsciente é o que trabalha para concretizar aquela ideia que você plantou na sua mente subconsciente. Então, acreditar que na provisão infinita, a mãe natureza é Deus. Então, vamos aqui trazer uma historinha de um livrinho infantil chamado Pontinhos Luminosos, cujo autor é o Junji Miyaura. Essa historinha, ela fala justamente do pensamento. É uma história para crianças e, através da história, ensinamos o mecanismo da mente humana. Conta a história de um menininho chamado Joãozinho que se perdeu na floresta. E ele ficou com medo devido à escuridão da floresta. E ele então pensou, puxa vida, estou perdido, mas Deus sabe o caminho. E orou para Deus. E assim que ele orou, terminou a oração, ele começou a pensar, quero voltar para casa. E esse pensamento que ele emitia para o universo, transformava o pensamento, essas ondas de pensamento, transformavam em pontinhos luminosos. E indicava o caminho que ele tinha que seguir. E aí, em determinado momento, ele ficou com sede. E pensou, quero água. Esses pensamentos, a vibração do pensamento que ele emitia, transformava em pontinhos luminosos. E logo à frente dele surgiu uma fonte cristalina de águas puras. E ele conseguiu, então, sanar a sua sede. Caminhando mais um pouco, ele sentiu fome. E pensou, puxa, que fome, gostaria de comer umas frutas. E nesse pensamento que ele emitiu, os pontinhos luminosos indicaram um pomar. E ele, então, saciou a sua fome, deliciando das frutas do pomar. E como já estava tardezinho, falou, agora é hora de voltar para casa. E ele então começou a pensar como voltar para casa, emitindo o pensamento, quero voltar para casa, quero voltar para casa. E assim então, da mente dele surgiam os pontinhos luminosos e indicavam o caminho até ele chegar em sua casa. E chegou em casa, são e salvo, justamente na hora do jantar, juntamente com o pai e a mãe, e ele contou toda a sua história que tinha passado durante o dia e como os pontinhos luminosos o encaminharam para a sua casa. Né? Muitas pessoas, né, essa é uma forma de falar para as crianças que nosso pensamento ele tem força. E como Ford falou aqui, um pequeno ente espiritual que está dentro de nós irá buscar essa coisa desejada. Então, quando você pensa, você está emitindo vibração. E essa vibração tem vida. É como se fosse um ente espiritual que vai à busca do que você está precisando. Henry Ford ainda fala aqui em corpúsculos vivos, corpúsculos espirituais. Isso está na Verdade da Vida, volume 2, página 155. E ele fala sobre essas vibrações da nossa mente que saem também em forma de corpúsculos vivos da nossa mente.
é uma forma de você dizer que o pensamento ele caminha com as suas próprias pernas. Então, quando você emite um pensamento fortemente, esse pensamento se espalha para todo o universo e ele tem força de concretização, ou em forma de ente espiritual, ou em forma de pontinhos luminosos, ou em forma de corpúsculos espirituais e ajudam a concretizar o seu desejo. É como a semente que nós colocamos na terra, né? A semente já tem toda a sua estrutura e todo um projeto dentro da semente. Então, quando lançamos uma ideia, essa ideia já vem com todo o projeto para a germinação. Então, quando você joga uma semente no chão, com certeza você sabe que daqui a um tempo vai surgir um pé de milho, né? E quando você emite um pensamento para o universo, com certeza ele já vem com todos os ingredientes para concretizar aquilo que você deseja. Então, o nosso pensamento tem força. E se você desejar um desses livros aqui, é só acessar a nossa livraria virtual e você pode escolher diversos livros. Esse livro aqui, Convite à Prosperidade, volume 1, temos o Pontinhos Luminosos, uma coleção de livros infantis em linguagem bem simples para explicar a complicada filosofia da Seichonoye para as crianças, né? Um desejo sem objetivo é difícil de ser concretizado. Isso está na página 29. Vamos supor que, por que será que às vezes, né, o nosso desejo não é concretizado? Pelo seguinte, às vezes a pessoa fala assim, mas eu quero R$1 milhão, e emite esse pensamento para o universo. Ele já vem com essa força de concretização. Mas, se você não tem um objetivo certo para esse pensamento, para esse 1 milhão, então ele não tem essa força de concretização. Então, vamos supor, o professor Masaru Taniguchi escreve aqui, vamos supor que uma pessoa deseje R$1 milhão, ele apareça essa quantia, mas que ela não saiba o que fazer com esse dinheiro. Nesse caso, o seu desejo de possuir R$1 milhão não é um desejo sincero do fundo da alma. Por não ser um desejo verdadeiro, não se concretiza. Então, o desejo que nós queremos, né, tem que ser um desejo sincero, um desejo verdadeiro. É preciso desenhar com nitidez ideias objetivas na mente. Desenhar, então, ideias objetivas. A coisa conseguida será empregada de maneira útil nisso ou naquilo. Então, você tem que ter já um objetivo naquilo que você está pensando. E ela será utilizada em tais e tais coisas e não prejudiquem ninguém. Esse é um ponto importante, não prejudicar ninguém. Ter a firme convicção de que essas coisas concretas virão com certeza, tá certo? O professor Milton Yuki, que é o nosso grande amigo, ele, na época que ele trabalhava com a gente, ele queria um carro novo, mas não tinha dinheiro para comprar o carro. E ele começou a aplicar, então, a teoria da Seichonoye, do pensamento, de gravar fortemente o seu pensamento naquilo que ele queria. Ele foi, desenhou o carro na mente, que ele queria, foi numa agência e falou com o vendedor, eu quero esse carro aqui. O vendedor até assustou, mas, rapaz, aí parece que não tem muito dinheiro, né? Mas está pedindo um carro desse porte aqui, né? E ele sentou no carro e sentiu o cheirinho do carro novo. Né? Todo carro novo tem um cheirinho. Não sei se você conhece o cheirinho do carro novo. Se não conhece, você dificilmente terá um carro novo. Então vá numa agência e sinta o cheiro do carro novo, tá? E guarde esse cheiro. Então você está desenhando com nitidez aquela ideia. E ter uma utilidade para aquilo que você está precisando. Eu preciso de um carro para trabalhar ou para ajudar as pessoas, né? Ajudar a família, né? Então tem que ter objetivo. E ele sentou no carro, pediu para o vendedor tirar uma foto do carro dele. O vendedor tirou uma foto, ele pegou essa foto e colocou na escrivaninha dele. E todo dia ele via a foto na escrivaninha e mentalizava, já estou dirigindo esse carro, já estou dirigindo esse carro.
E aí, depois de um certo tempo, então, ele foi promovido, logicamente teve que trabalhar duro, né? Depois ele foi promovido na empresa e depois de um certo tempo ele conseguiu adquirir aquele sonhado carro. Então, nosso pensamento, ele tem esse poder de concretizar as coisas mentalizadas, né? Então, para terminar, é preciso desenhar com nitidez. Então, vamos dar aqui 4 pontos importantes para você concretizar o seu desejo, tá? Primeiro, empregar de maneira útil o bem que você está necessitando, aquela ideia, aquele pensamento, tem que ser útil para outras pessoas. Não só útil para você, mas útil também para outras pessoas. Esse bem, essa coisa que você necessita, não pode prejudicar outras pessoas. Esse é o segundo ponto importante que nós devemos ter em mente. Terceiro ponto importante, não pensar, eu não mereço. Puxa vida, um carro desse tamanho aí, acho que eu não mereço, né? Você é filho de Deus, você merece e Deus está torcendo para você ter aquilo que você está mentalizando, tá? Se os 2 desejos anteriores forem cumpridos. E o quarto ponto importante, então, para a concretização dos desejos, é você conscientizar que você é filho de Deus, é maravilhoso, é possuidor de capacidade infinita, é próspero, saudável, alegre e infinitamente rico. Então, praticando esses ensinamentos, vamos fazer com que nossos desejos se tornem realidade na nossa vida fenomênica. A todos, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Torne-se um mantenedor do programa Seichonoye na TV e seja coautor de uma obra de amor que leva a luz aos lares de milhões de brasileiros. Contribua e experimente a alegria e as graças que Deus reserva a quem com ele assume a missão de salvar o próximo. Ligue 0800 770 2600 e se torne um mantenedor do programa Seichonoye na TV. Todos os dias, em todo o país, nossa programação chega através de mais de 20 emissoras nacionais e regionais. Diariamente, chegam até nós relatos de pessoas que encontram paz espiritual, saúde, alegria de viver e prosperidade. Isso só é possível porque existem pessoas que contribuem com o programa e tornam viável que esse trabalho sagrado continue sendo realizado em prol das famílias brasileiras. Ligue 0800 770 2600 e se torne um mantenedor do programa Seichonoye na TV. O Brasil agradece. Foi maravilhoso ter tido a sua audiência em mais um programa Seichonoye, que levou até você e para todo o Brasil o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Mas, antes de nos despedirmos, temos aquele tranquilizador e reconfortante encontro com Deus, né? Vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Foi simplesmente mágico ter estado em sua companhia. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!